Uma mulher que trai sempre deixa esses sinais. Você sente que algo mudou, mas não sabe exatamente quando. Ou talvez saiba, só não quer admitir. Ela não te olha mais como antes. Não ri das suas piadas, os beijos agora são protocolares. E a ausência dela está mais presente do que o corpo dela do seu lado. Você ainda acorda com ela todos os dias, mas é como se ela não estivesse mais ali. Você sente isso? Na pele, na alma, no silêncio dela. E então, uma dúvida começa a morar em você. Devagar, sorrateira, como uma sombra que te observa mesmo nos dias de sol. Será que ela está com outro? Será que ela já não me ama mais? Você tenta espantar o pensamento. Coloca a culpa no estresse, no trabalho, no cansaço, mas a intuição insiste. E a intuição, ela não grita, ela sussurra. E mesmo em silêncio, ela te faz perder o sono. Traição não começa com um beijo, não começa na cama. Traição começa na mente. Começa com fantasias escondidas, com mensagens deletadas, com verdades não ditas. E sim, uma mulher que está traindo, seja emocionalmente ou fisicamente, muda de comportamento. Mesmo que ela tente disfarçar, mesmo que ela jure que está tudo bem, os sinais estão ali, nos gestos, no olhar, na irritação sem motivo, na frieza repentina. Mas você ainda ama. E por isso, fecha os olhos. Um texto para quem está desconfiando, mas não quer acreditar. Este roteiro não é sobre te ensinar a desconfiar. É sobre te mostrar o que já está te machucando em silêncio. Não para apontar dedos, mas para que você possa olhar para si com honestidade. Você merece um amor que te escolha todos os dias, e não alguém que está com você apenas por conforto, por medo de ficar sozinha ou por conveniência, porque ela trai. Vamos ser honestos, nem toda traição acontece porque a outra pessoa é ruim. Às vezes ela está machucada, às vezes ela já saiu do relacionamento emocionalmente há meses, mas ainda está fisicamente ali por covardia. Mas isso não muda o fato. Você não merece ser enganado. E os sinais? Nós vamos falar com calma sobre a desconexão emocional, a mudança no toque e na presença, o celular que virou segredo, as comparações sutis, a ausência disfarçada de ocupação e, principalmente, como tudo isso te afeta. Você não está aqui por acaso. Esse vídeo é um espelho, não para julgar, mas para refletir. Talvez você esteja em um relacionamento onde já foi traído, mas não conseguiu admitir. Ou talvez esteja num momento onde sente que está sendo traído agora e não sabe como reagir. Seja como for, você não está sozinho. E por mais que doa ouvir algumas verdades, às vezes a dor é o primeiro passo para a cura. E a cura começa quando você decide se olhar com carinho. Respira fundo. Esse é só o começo. O primeiro sinal: distanciamento emocional. Silencioso. Você sabe quando começou? Não, porque o distanciamento emocional nunca vem de uma vez. Ele se aproxima devagar, como alguém descalço, entrando pela porta da frente sem fazer barulho. No começo é só uma sensação estranha. Ela responde menos, fala menos, parece estar ali, mas com a alma ausente. Você fala e os olhos dela não brilham mais, e você tenta justificar. Ela está cansada, talvez seja só uma fase. Eu também não estou muito bem, mas as fases passam e o silêncio dela só aumenta. As conversas ficaram superficiais. Vocês ainda conversam, mas sobre o quê? Coisas práticas, contas para pagar, onde vão almoçar, quem vai buscar as crianças, quem vai lavar a louça. Mas onde foi parar o como você está, de verdade? A profundidade foi embora, a conexão se escondeu e a intimidade emocional virou um deserto. Você tenta puxar assunto, mas ela se irrita, ou responde por educação, ou diz que está ocupada, ou que não está no clima, ou simplesmente ignora, com aquele tá gelado que corta como faca, e você sente o golpe, mas não reage, por medo de parecer carente, por medo de ouvir uma verdade que dói, ou pior, por medo de confirmar o que você já sente. Intimidade emocional é o primeiro sinal de vida de um relacionamento saudável. Quando isso desaparece, é como se a alma do relacionamento morresse antes do corpo.
E aqui mora um dos sinais mais silenciosos da traição emocional. A mulher começa a se fechar emocionalmente para você, mas se abre emocionalmente com outra pessoa. Sim, talvez ainda não tenha rolado nenhum toque, nenhum beijo, mas ela já está contando sobre o dia dela para outro alguém, já está rindo das piadas de outro, já está sendo compreendida por alguém que não é você. E por mais que ela continue do seu lado, o coração dela já começou a sair pela porta. E você sente, mesmo sem provas, mesmo sem flagrantes. Você sente o vazio, a frieza, a distância emocional. E o pior de tudo, você sente que está mendigando amor, tentando conquistar de novo alguém que já decidiu partir, mas não te contou. O que faz uma mulher começar a se desligar? Às vezes, é algo dentro dela. Insegurança, tédio, ego, traumas não curados. Outras vezes, é porque o relacionamento realmente esfriou e ela não sabe como dizer isso. Mas muitas vezes, é porque alguém já apareceu no caminho. Alguém que elogia, que ouve, que dá atenção, que faz ela se sentir especial de novo. E ela, ao invés de conversar contigo com maturidade, prefere criar uma ponte com outro, mesmo estando comprometida contigo. E você sente que está competindo por atenção, você se arruma mais, faz elogios, manda mensagens bonitas, tenta recriar o clima que tinham no início. Mas parece que quanto mais você tenta, mais ela se afasta, porque o coração dela já está nutrido por outro. E você virou a sombra de um amor que não existe mais. Mas você não deve se culpar. Sim, talvez o relacionamento já estivesse passando por problemas. Talvez você também tenha falhado em alguns momentos, mas nada justifica a mentira. Nada justifica continuar ao lado de alguém enquanto flerta, se envolve ou ama outro por trás. E o primeiro passo para se libertar desse ciclo é reconhecer o distanciamento emocional sem romantizar. Se ela não se importa mais com como você se sente, se ela evita olhar nos seus olhos, se ela vive com o celular na mão, mas não responde suas mensagens, então talvez, só talvez, ela já esteja emocionalmente envolvida com alguém. O que você pode fazer? 1. Pare de se culpar sozinho. Relacionamentos são feitos por dois, mas traições são escolhas individuais. 2. Converse com sinceridade. Pergunte como ela se sente. Fale como você está se sentindo. 3. Observe os gestos, não só as palavras. Alguém pode dizer que te ama e, mesmo assim, te ferir todos os dias. 4. Respeite sua intuição. Ela está tentando te proteger, não te enlouquecer. 5. Busque apoio emocional. Fale com amigos, com terapeuta, com quem te faça sentir humano e não louco. O distanciamento emocional é o primeiro sinal de uma possível traição. É quando ela para de te escolher emocionalmente, mesmo que continue fisicamente ao seu lado. Você não precisa de provas materiais para validar sua dor. A ausência já é uma resposta. E no próximo bloco, vamos falar sobre o celular como símbolo de segredos. Aquela mudança de comportamento sutil, onde o telefone vira um cofre e você, um estranho. Uma mulher que trai sempre deixa esses sinais. E o que isso diz sobre amor, perda e recomeço? Respire fundo. Sinta o silêncio, porque às vezes é nele que as respostas mais difíceis se escondem. O amor, ele é feito de presença, de entrega, de pequenos gestos que dizem: eu escolho você todos os dias. Mas, e quando algo muda? Quando o olhar não brilha mais da mesma forma? Quando o toque parece distante? Quando o boa noite é só mais uma frase automática antes de virar para o outro lado da cama? A verdade é que uma mulher que trai sempre deixa sinais. Não porque ela queira, mas porque o coração não sabe mentir por muito tempo. Efeito de pausa prolongada. Antes de continuar, eu preciso que você entenda algo fundamental. Este não é um vídeo para julgar. Não é para apontar dedos. Não é para transformar dor em condenação. Este é um espaço para compreender, para reconhecer padrões, para abrir os olhos, não apenas para os sinais de uma traição, mas para o que esses sinais nos ensinam sobre amor, respeito e sobre nós mesmos. Porque, no fundo, cada comportamento, cada mudança, cada silêncio carrega uma história. E histórias, por mais dolorosas que sejam, sempre têm algo a nos ensinar. Sabe,
As pessoas pensam que trair é apenas um ato físico, mas na verdade, a traição começa muito antes. Começa na mente, começa no coração, começa quando alguém para de estar presente, mesmo estando ali. E é aí que os sinais surgem, sutis no começo, quase invisíveis, mas que, com o tempo, se tornam impossíveis de ignorar. Hoje, nós vamos caminhar juntos por essa estrada de observação e reflexão. Vamos falar de olhares que se desviam, de conversas que perdem a cor, de mudanças que parecem pequenas, mas que dizem muito. E eu quero que você entenda algo essencial. Perceber os sinais não é sobre se tornar desconfiado, de tudo, nem sobre viver procurando erros. É sobre aprender a ler a verdade nas entrelinhas. É sobre cuidar do seu coração antes que ele seja esmagado. E, acima de tudo, é sobre se curar, porque o amor, mesmo quando parte, sempre deixa lições para quem tem coragem de olhar para dentro. Nos próximos minutos, vou te conduzir pelos sinais mais comuns que uma mulher pode dar quando já não está mais inteira na relação. Alguns são quase imperceptíveis, outros dolorosamente claros, mas quero que você escute tudo com compaixão, sem raiva, sem amargura, porque a raiva cega, mas a compreensão liberta. E se você já passou por isso, saiba que eu entendo a dor que carrega no peito. E, se está passando por isso agora, este vídeo pode ser o início do seu recomeço. O primeiro sinal não é sobre o que ela diz, é sobre o que ela não diz. Quando uma mulher começa a se afastar emocionalmente, a primeira coisa que muda é a forma como ela compartilha o dia. Antes, ela te contava tudo, desde a mensagem engraçada que recebeu no trabalho até o que sonhou na noite anterior. Agora, ela responde com frases curtas. Não pergunta como foi o seu dia e parece sempre ocupada demais para estar presente na conversa. Isso pode parecer apenas cansaço ou estresse, e às vezes é. Mas quando se torna um padrão, é como se ela estivesse construindo um muro invisível entre vocês. Um muro onde, do outro lado, há segredos que você ainda não conhece. E aqui está a parte mais difícil. Nem sempre esses sinais significam que existe outra pessoa. Às vezes, significam apenas que ela já não se sente feliz e não sabe como dizer. Mas, se houver outra pessoa, o distanciamento emocional é quase sempre o primeiro passo. Vou te mostrar como o comportamento muda de forma sutil, como o corpo fala antes mesmo das palavras saírem, e vou te ajudar a entender, não apenas para identificar, mas para saber como reagir sem se perder no processo. Existe uma verdade silenciosa que quase ninguém quer aceitar. O corpo não sabe mentir. Por mais que alguém tente disfarçar, sempre há um gesto, um olhar, um movimento que entrega aquilo que as palavras tentam esconder. Quando uma mulher começa a atrair, ou mesmo a se desligar emocionalmente de uma relação, o corpo dela se comporta de forma diferente. E não estou falando apenas de evitar contato físico. Às vezes é o contrário. Às vezes, ela passa a demonstrar um afeto automático, quase ensaiado, como quem tenta manter as aparências para não levantar suspeitas. Veja, existem alguns sinais físicos que são comuns. 1. O toque se torna raro ou distante. Antes, ela te abraçava com força, encostava a cabeça no seu ombro, buscava sua mão no meio de uma conversa. Agora, os abraços são rápidos, os beijos são superficiais e o contato físico parece obrigação. 2. Mudança repentina de aparência. Ela começa a se arrumar mais para sair, até para ocasiões simples, mas parece não se importar tanto com a aparência quando está com você em casa. Isso, claro, não significa traição por si só. Pode ser autoestima, pode ser um novo momento pessoal, mas, quando vem acompanhado de outros sinais, pode ser um indicativo. 3. A linguagem corporal se fecha. Braços cruzados, postura virada para o lado oposto quando vocês conversam, evitar olhar nos olhos, pequenos gestos que mostram desconforto ou o desejo inconsciente de manter distância. Sabe o que é mais doloroso? É perceber que, na maioria das vezes, quem está do outro lado sente isso, mas prefere ignorar. Finge que não percebe, porque admitir a verdade dói mais do que viver na ilusão. Mas ignorar sinais não impede que a verdade exista, só atrasa o momento em que ela vem à tona.
Por isso, não se trata de vigiar nem de criar paranoia. Trata-se de estar atento ao que muda e, mais do que isso, de estar aberto ao diálogo antes que o silêncio vire um abismo. Porque, muitas vezes, o afastamento físico é apenas o reflexo de um afastamento emocional que já começou há muito tempo. E existe outro detalhe importante. Quando há traição, o tempo desaparece. Ela começa a ter compromissos que nunca existiram antes, sai com mais frequência e o celular se torna quase um cofre. Um celular que virou um cofre. Hoje, mais do que nunca, o celular é como uma extensão da vida de qualquer pessoa. É nele que estão as conversas, as fotos, os compromissos e também os segredos. Quando uma mulher está envolvida com outra pessoa, quase sempre o primeiro lugar onde as mudanças aparecem é justamente no celular. Mas não é sobre pegar alguém mexendo ou lendo mensagens. Não se trata de espionagem. Os sinais estão no comportamento. 1. Proteção excessiva do aparelho. Antes, ela deixava o celular na mesa, destravado, sem se preocupar. Agora, ele está sempre virado para baixo, com bloqueio por senha ou biometria, e até mesmo as notificações estão ocultas. Pequenas mudanças, mas que falam muito. 2. Mensagens em horários estranhos. Vibrar à meia-noite, ao amanhecer ou durante momentos em que, teoricamente, não há razão para isso. Ela pode até dizer que é coisa de trabalho ou uma amiga, mas quando essa frequência é nova, merece atenção. 3. Uso constante de fones de ouvido. Antes, vídeos e áudios eram ouvidos no viva voz. Agora, até para escutar uma simples nota de voz, os fones entram. O som se torna privado, assim como a vida. 4. Redes sociais mais ativas, mais distantes de você. Ela começa a postar fotos, stories, frases, mas você percebe que nada é direcionado a vocês dois. É como se ela estivesse montando uma nova narrativa para um público específico, mas não para você. O mais curioso é que a maioria das mudanças não é sobre o que ela faz, mas sobre o que ela deixa de fazer. O bom dia por mensagem desaparece. As respostas se tornam mais curtas. Os intervalos entre uma mensagem e outra aumentam. E a atenção, antes voltada para você, agora parece dispersa. E aqui está uma verdade dura. Ninguém muda a rotina por acaso. Quando alguém começa a agir diferente, é porque algo ou alguém passou a ocupar espaço na vida e na mente dessa pessoa. Mas é nesse ponto que muitos se perdem. Alguns se deixam levar pela raiva e pelo impulso de confrontar sem provas. Outros fingem que nada está acontecendo para não enfrentar a dor. O equilíbrio está em observar, sem se tornar prisioneiro da desconfiança. Porque o objetivo aqui não é destruir a relação, mas entender se ela ainda existe de verdade. Quando o coração já não está mais ali, antes de existir qualquer ato físico, a maioria das traições começa aqui, no espaço invisível entre duas almas. É nesse silêncio que o coração se afasta muito antes do corpo. Quando uma mulher começa a se envolver com outra pessoa, o distanciamento emocional quase sempre é o primeiro passo. Não é algo brusco, e talvez por isso seja tão difícil de perceber. Ele acontece como um desbotar de cores, como um quadro que aos poucos perde a vida. 1. Olhar que já não se detém. Antes, quando vocês conversavam, ela mantinha os olhos em você. Agora, o olhar escapa. Pode estar no celular, na TV ou perdido em pensamentos. É como se a presença já não fosse suficiente para prender a atenção. 2. A ausência de curiosidade sobre sua vida. Antes, ela perguntava sobre o seu dia, sobre seus projetos, sobre suas preocupações. Agora, parece não querer saber. Não há espaço para suas histórias, porque talvez outro alguém já esteja ocupando esse interesse. 3. Redução do toque e do carinho espontâneo. O abraço que antes era natural se torna raro. O beijo passa a ser rápido, quase protocolar. É como se o afeto tivesse se transformado em obrigação. 4. Menos paciência, mais irritação. Pequenas coisas que antes eram ignoradas agora se tornam motivo de discussões. O tom muda. A tolerância desaparece. É como se qualquer contato fosse um peso.
O mais cruel é que muitas vezes a pessoa ainda está fisicamente presente. Ela está ali no mesmo ambiente, mas não está com você. É uma presença vazia. E quem já sentiu, sabe. Esse é um dos piores tipos de solidão. Se você perceber isso, não se culpe. Não tente se convencer de que é exagero. O coração sempre sente antes de entender. E a intuição, essa voz silenciosa dentro de nós, raramente erra. Mas existe um outro sinal que muitas vezes é o mais difícil de aceitar: a mudança nos planos para o futuro. Quando o futuro deixa de ser nós e passa a ser eu, um dos sinais mais silenciosos e, ao mesmo tempo, mais dolorosos é quando ela para de incluir você nos seus planos. Não acontece de repente. É como uma casa que, aos poucos, vai sendo esvaziada, até que só reste o eco. Planos que já não envolvem você. Antes, ela falava sobre viagens que fariam juntos, sobre o lugar onde sonhavam morar, sobre a festa que organizariam. Agora, os planos são individuais. Vou viajar com minhas amigas. Pensei em fazer um curso fora por um tempo. É sempre ela e nunca mais nós. 2. Projetos de vida que mudam sem aviso. Quando uma mulher está envolvida emocionalmente com outra pessoa, é comum que seus objetivos comecem a mudar de forma repentina. Ela pode dizer que quer novos ares, novas experiências, ou que precisa se encontrar, mas no fundo, muitas vezes ela já encontrou alguém para viver isso. 3. Ausência de conversa sobre o futuro do relacionamento. Antes, havia um quando para tudo. Agora, o tempo verbal muda. Não é mais quando formos morar juntos, mas sim se um dia eu mudar de casa. Pequenas palavras carregam verdades gigantes. 4. Decisões importantes tomadas sozinha. Mudanças no trabalho, na rotina, no estilo de vida, e você só descobre depois. Isso mostra que no coração dela, você já não é parte essencial das escolhas. O mais duro é que, às vezes, não existe uma briga ou um rompimento claro. Existe apenas um silêncio cheio de afastamento e vazio de compromisso. Se você sente que ela já está fazendo planos onde você não está, entenda, isso não é apenas um detalhe. É um sinal de que algo mudou e que talvez você precise se preparar para uma conversa honesta. Quando o corpo já não fala a mesma língua, o corpo é um livro aberto. E quando o desejo muda de endereço, as páginas começam a se fechar, uma a uma. 1. A distância no toque. Antes, o toque era natural. Uma mão que segurava a sua na rua, um abraço demorado ao chegar em casa, um beijo que não tinha pressa de acabar. Agora, o toque é rápido, frio, quase uma formalidade. É como se a pele dela já não buscasse a sua. 2. Desculpas frequentes para evitar momentos a dois. Estou cansada. Hoje não estou no clima. Tenho muita coisa na cabeça. Claro que todo mundo tem dias ruins, mas quando essa frequência vira rotina, é um sinal de que a conexão física já não é prioridade. 3. Olhar que se desvia. A intimidade não é só toque, é o olhar. Antes havia aquele brilho, aquela atenção silenciosa. Agora, o olhar parece fugir, como se manter contato visual fosse pesado demais. 4. A sensação de que você está invadindo um espaço. Você tenta se aproximar e sente um bloqueio. Não precisa ser dito em palavras. O corpo dela transmite uma mensagem clara. Não quero. Isso não é apenas cansaço, é um afastamento que vem de dentro. Quando uma mulher já não se conecta fisicamente, muitas vezes é porque seu coração e sua mente estão em outro lugar, e talvez com outra pessoa. O corpo se torna um espelho do que está acontecendo por dentro. Se você sente essa distância, não ignore. O silêncio do corpo é tão alto quanto o silêncio das palavras. Ele não mente, e muitas vezes anuncia que algo muito maior está acontecendo nos bastidores. Pausa, criando suspense. Mas existe um outro sinal, ainda mais profundo. Ele não está no corpo, não está nas palavras, está na energia que ela transmite. Quando a energia muda e o coração percebe antes da mente. Antes mesmo de existir uma confissão, o corpo sente, e antes do corpo, o coração já sabe. A presença que deixa de ser leve.
Antigamente, estar perto dela era como respirar ar fresco. Hoje, é como caminhar num quarto sem janelas. Pesado, abafado. Você sente que algo está errado, mesmo sem conseguir explicar o porquê. 2. A troca de vibração. Quando duas pessoas se amam de verdade, existe uma sintonia invisível. É como uma música que toca no fundo, e só vocês dois escutam. Mas, quando ela começa a se interessar por outra pessoa, essa música para. A frequência muda, e você sente que está dançando sozinho. 3. O peso do silêncio. Não é o silêncio confortável de quem se entende sem palavras. É um silêncio que incomoda, que grita. É como se cada minuto de quietude fosse um lembrete de que algo não está sendo dito. 4. A sensação de desconexão espiritual. Parece exagero, mas não é. Quando existe amor, as almas se reconhecem, se procuram. Quando o sentimento muda, esse elo se rompe. E por mais que ainda exista presença física, a alma já não está mais ali. O mais doloroso é que esses sinais não vêm com provas. Eles não aparecem no celular, nem nas redes sociais. Eles moram no campo invisível entre vocês dois. E muitas vezes, são eles que doem mais. Porque não é possível tirar print, mostrar para alguém e pedir: "Tá vendo? Eu não estou louco, ah." Se a energia mudou, você sente. Se a conexão se quebrou, você percebe. E, por mais que queira se convencer de que é só uma fase, lá no fundo, já sabe que não é. Mas existe ainda um sinal que, quando aparece, praticamente confirma que a traição já está acontecendo, ou prestes a acontecer. Não é sobre energia, nem sobre comportamento, é sobre mudança de prioridades. E isso, meu amigo, pode ser o ponto de não retorno. Quando você deixa de ser prioridade, o amor, quando é verdadeiro, coloca o outro no centro das pequenas e grandes decisões. Não é sobre controle, é sobre cuidado. Mas quando o coração muda de lugar, as prioridades também mudam. 1. Pequenas trocas que revelam grandes verdades. Antes, ela movia compromissos para estar com você. Agora, você é quem precisa se adaptar, porque de repente, a agenda dela está muito cheia. O problema não é estar ocupada, é que ela parece ter tempo para tudo e todos, menos para você. 2. Os planos que não incluem mais o seu nome. Viagens, encontros, festas. Tudo começa a ser planejado como se você não fizesse parte da história. E quando você questiona, a resposta vem com um tom de impaciência, como se fosse um exagero seu. 3. A ausência nos momentos importantes. Antes, ela estava ali nas suas vitórias, nas suas dores, nos seus desafios. Hoje, quando algo importante acontece, você percebe que ela está fisicamente ou emocionalmente distante, e isso corta fundo porque mostra que o vínculo já não é prioridade. 4. O eu substituindo o nós. Uma relação saudável é feita de dois mundos que se encontram, mas, quando alguém começa a se afastar, a linguagem muda. As conversas deixam de ser sobre o que vamos fazer e passam a ser sobre o que eu vou fazer. O que mais machuca não é o tempo que ela passa longe. É perceber que, mesmo quando está ao seu lado, ela já não está mais com você de verdade. E isso, para quem ama, é uma ausência que nenhuma presença física consegue preencher. Muitas vezes, essa mudança de prioridade não é gritante. É silenciosa, gradual, e é aí que mora o perigo, porque enquanto você tenta acreditar que é só uma fase, ela está pouco a pouco reconstruindo a vida em outro lugar, e talvez com outra pessoa. Mas existe um nono sinal, aquele que é como uma confissão silenciosa. Ele não vem em palavras, mas no jeito como ela te olha. Ou melhor, no jeito como ela não te olha mais. O olhar que já não é o mesmo. Os olhos, eles têm um poder que nenhuma palavra possui. É pelos olhos que a alma se revela, é pelos olhos que o amor se declara. E é pelos olhos que a verdade, mesmo escondida, acaba escapando. 1. O brilho que se apaga. Quando uma mulher ama, há um certo calor no olhar. Aquele reflexo que diz, você é meu lar. Mas quando a traição entra, esse brilho começa a desaparecer. Não porque ela queira esconder, mas porque o amor genuíno já não mora ali. 2. O desvio repentino. Antes, ela te encarava com segurança, sorria com os olhos.
Agora, desvia o olhar em momentos profundos, como se tivesse medo de que você enxergue demais. O olhar que evita o seu, evita também a verdade. 3. O olhar distante, mesmo de perto. Ela pode estar sentada ao seu lado, mas a sensação é de que está a quilômetros de distância. É como se estivesse pensando em outro lugar, em outra vida ou em outra pessoa. 4. O olhar culpado. Por mais que tente manter a normalidade, há instantes, breves, quase imperceptíveis, em que o olhar denuncia a culpa. É rápido como um relâmpago, mas se você estiver atento, vai perceber. O olhar é o último a trair, mas também é o mais sincero quando isso acontece, porque a boca pode mentir, mas os olhos não. Eles revelam aquilo que o coração já não consegue sustentar. E quando o olhar muda, mesmo que tudo o resto pareça igual, você já sabe lá no fundo que a relação nunca mais será a mesma. Quando todos os sinais se unem, você percebeu um comportamento que mudou, uma rotina que já não é a mesma, um toque que perdeu o calor, um olhar que já não brilha. 1. A soma que não mente. Isoladamente, cada sinal pode parecer algo simples. Ela só está ocupada. Ela só está cansada. É só coisa da minha cabeça. Mas, quando esses sinais começam a se repetir e se somar, o quadro muda. A verdade se forma diante de você, mesmo que você não queira vê-la. 2. O peso de saber. Descobrir uma traição não é apenas sobre saber que a pessoa esteve com outra. É sobre sentir que a confiança, aquela ponte construída a dois, foi quebrada. É sobre entender que algo morreu e que nada voltará a ser como antes. 3. O momento da decisão. Chega uma hora em que você precisa escolher. Vai viver preso à dúvida e à dor ou vai buscar a verdade e libertar o seu coração? Porque permanecer no escuro dói, mas viver na mentira destrói. Se você está vendo esses sinais, não se culpe. O erro não é seu por amar. O erro é de quem trai a confiança que recebeu. E aqui vai a verdade que você precisa carregar com você. Você merece um amor que não precise ser vigiado. Merece um amor que se orgulhe de estar com você, que tenha coragem de te olhar nos olhos sem medo, que não precise de mentiras para se sentir vivo. Se esses sinais estão presentes na sua relação, respire fundo, erga na cabeça e lembre-se, você vale muito mais do que qualquer migalha de afeto. Se essa mensagem falou ao seu coração, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Aqui, todos os dias, você encontra palavras que abrem seus olhos e fortalecem sua alma, porque você merece viver o amor de forma plena, livre e verdadeira.